Olá, como estão? O sonho premonitório é uma realidade. É um mistério sobre o qual a parapsicologia propõe muitas perguntas. Mas também há o sonho do tipo aviso, no qual alguém nos informa sobre um evento que ocorreu recentemente ou num passado mais remoto. No vídeo de hoje, nós vamos contar uma história de um ouvinte ou de um seguidor do canal Infinito. Nós chamamos essa história, nós a batizamos de A Praia dos Afogados. O nosso seguidor vai ser chamado de Paulo, é um pseudônimo, por assim dizer, de segurança. Embora ele tenha permitido que nós usássemos o seu nome, pelo menos o primeiro nome, né? O prenome. Mas vamos chamá-lo apenas de Paulo. Pois bem, bom dia, Numeriano. Obrigado desde já por me permitir contar esse caso. Vou logo avisando que não sou muito bom com as palavras, mas penso que o meu caso não é difícil relatar. Também peço aos seguidores do seu interessante canal que tenham paciência e piedade com o autor destas mal traçadas linhas. O que vale é a boa intenção. Vamos ao caso, sem tomar mais o tempo de todos vocês. Essa história ocorreu pelos idos de 84, portanto há 41 anos. Eu era então um jovem estagiário de jornalismo numa Universidade Federal de Pernambuco, que prefiro não dizer qual é. Trabalhava na Coordenadoria de Comunicação Social. Naqueles dias, dava meus primeiros passos na carreira jornalística com muita fé e entusiasmo no papel e função social da imprensa. Quantas ilusões! Nesse ano, no trabalho de repórter estagiário na universidade, conheci o protagonista de minha história. Vou lhe chamar Antônio, pois também quero preservar sua memória e seus eventuais parentes ou descendentes. Antônio era um estudante de zootecnia, cheio de vida, envolvido na militância política contra a ditadura militar, então ainda vigente no Brasil. Era um ativista do Partido Comunista, ainda clandestino naquela década de 80. Eu o entrevistei para uma reportagem e, a seguir, pelo fato de simpatizar com as suas ideias políticas e luta pela redemocratização ou democratização do país, começamos a debater questões políticas e sociais numa célula estudantil de militantes socialistas. Antônio era um sujeito tranquilo, estudioso, tinha uma liderança natural no ambiente da militância daqueles jovens. Minha primeira aproximação com o projeto de uma sociedade sem fome, miséria e exploração do homem pelo homem surgiu daí. E graças a Deus e a Marx, nunca desisti de lutar e sonhar por essa sociedade, nos meus pobres limites intelectuais. O meu interesse e relativo engajamento na célula socialista universitária seguiu em diante até que, num certo final de semana, tive um sonho. Sonho não, na verdade, um pesadelo. E passo a lhes contar agora o que esse pesadelo tem a ver com a trágica morte do meu, assim já o considerava, amigo. Uma morte trágica, mas heróica, em tudo espelhando seu caráter e determinação, pois aquele jovem que queria salvar a sociedade da miséria capitalista também provou que era capaz de sacrificar a própria vida para salvar seu semelhante. No referido pesadelo, eu me vi numa praia, em um dia de sol absoluto. Estava de pé na beira, sentindo as ondas se desmanchando nas pernas. De repente observo um rebuliço por perto. Havia gente correndo e gritando, eram gritos por socorro. A seguir vi gente se aglomerando em torno de um homem que se afogara, pois estava desacordado na areia. Tento abrir caminho entre todos os banhistas. Quando consegui ficar mais próximo do seu corpo, estranhamente não pude ver o seu rosto. Sempre o relato no sonho, o relato do Paulo no sonho, sobre o Antônio no caso. Era como se, para meus olhos, sua face estivesse sempre embaçada, impossível de ser vista. Apesar de minha estranheza, minha sensação era de que
o conhecia. Jamais poderia dizer por quê, mas sentia intuitivamente conhecer aquele homem afogado. Acordei com essas fortes imagens e não me deixaram até que, na segunda-feira, quando fui pela manhã ao estágio na universidade, vi afixado no mural do prédio da reitoria um aviso de velório. No texto, com uma foto, vi o meu amigo. Era sobre ele aquele aviso. Com o coração disparado, recordei no mesmo instante o meu pesadelo. Mas até então não fiz associação nenhuma direta entre o homem afogado, para mim sem rosto, e aquela nota sobre o velório do meu amigo. Sim, caro numeriano, eu já considerava o Antônio, depois de meses de convívio naquelas reuniões militantes, um bom amigo de longa data. Mas o segundo choque veio logo depois, quando, já na sala da Coordenadoria de Comunicação Social, me contaram que ele morrera por afogamento numa praia do litoral sul. Nesse mesmo dia também morreu a menina, que ele tentara salvar sem sucesso, além de um homem mais velho. No caso deste homem, não posso dizer se o afogamento teve relação direta com a morte do Antônio e da menina. Aqui vem outro mistério, além da impossibilidade do Antônio não ver o rosto, né, do Paulo não ver o rosto do Antônio nesse sonho. Vamos ver que mistério é esse agora, no relato dele. Já na época dessa tragédia, eu nunca soube precisar se o meu amigo morrera no sábado ou no domingo. E também já não lembro se o meu sonho ocorreu na madrugada do domingo ou da segunda. Não me estranhem em falar sempre em madrugada. Eu sempre fui de dormir tarde, depois da meia-noite. Registro tudo isso porque tem importância para a compreensão dos tipos de sonhos que você aborda no seu canal. Se ele faleceu no sábado pela manhã ou à tarde, e o meu sonho foi na madrugada do domingo ou da segunda, então esse sonho foi um aviso do Antônio sobre sua partida. Se, por outro lado, ele se afogou no domingo e eu tive esse pesadelo na madrugada do sábado ou do próprio domingo, então ocorreu o tal sonho premonitório. Na verdade, um pesadelo no qual o meu espírito me poupou ver seu rosto na praia. Era como se fosse uma despedida antecipada. O que talvez tenha consolado a maioria dos colegas de sala e familiares da época foi o fato de que o meu amigo morreu como um herói. Tentou salvar a menina com o sacrifício da própria vida. Que Deus o tenha numa jornada de muita luz. É isso, numeriano. Espero que esse caso interesse aos seus ouvintes e seguidores do infinito, como mistério e como exemplo de vida. Sucesso, forte abraço. Pois bem, o que temos aqui é um caso de retrocognição, quando se trata de um aviso sobre algo ocorrido, ele desconfia disso, né, o nosso Paulo, ou o premonitório propriamente, em função das duas condições que ele apontou. O que seja, a gente tem que levar em conta que o sonho, como evento, como fenômeno, precisa ser interpretado sempre à luz dos limites que a ciência dispõe hoje e também da parapsicologia. A gente sabe que o sonho está presente na civilização humana desde eras muito remotas. A gente pode imaginar que as suas várias modalidades, por exemplo, o sonho lúcido e outros tipos de sonho, podem realmente incluir um aspecto premonitório ou um aspecto de retrocognição. O que seja, a gente tem que ter o espírito aberto para poder interpretar e aprender e compreender os seus significados. Bem, o Canal Infinito, nesse programa de hoje, está propondo que vocês reflitam sobre o significado dos sonhos. Eu acho importante porque o sonho também tem uma função terapêutica, ainda que seja na forma dos pesadelos. E penso que vocês que seguem o nosso canal, peço que
difundam, compartilhem, ativem o sininho ou campainha para que o YouTube tenha conhecimento, saiba que vocês têm interesse nesse tipo de temática. No infinito, onde discutimos mistérios, qualquer tipo de fenômeno que gere curiosidade. Então, profecia, mistério, qualquer fenômeno que interesse a curiosidade humana, você tem espaço aqui para divulgar. Envie para roberto.numeriano@gmail.com suas histórias. A gente sabe que não temos a lembrança exata, em muitos casos, do que ocorreu conosco ou com um parente, enfim. Mas o importante é o registro da história e o envio para que a gente possa difundir e provocar a discussão. Não podemos ter a palavra definitiva sobre o fenômeno, o mistério que o infinito está abordando, que aconteceu com aquele seguidor do canal ou com um parente dele. O que a gente tem é o espírito aberto para poder divulgar esses fenômenos, né? esses acontecimentos que nos interessam a todos, como história, como caso, como mistério, como profecia. Fiquem certos que isso é importante para que nós, como cidadãos, tenhamos o espírito aberto, né, sem preconceito, para difundir essas histórias, essas ocorrências. Eu agradeço sempre aos seguidores do canal e peço que vocês, na difusão de seus programas, dos seus vídeos, atraiam mais seguidores, mais pessoas interessadas em contação de histórias, em mistérios, e que possamos formar uma comunidade forte, coesa, em torno da difusão desses eventos, talvez menos misteriosos do que pareçam. Um abraço, muito obrigado pela atenção.